Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos que nos acompanham pelo YouTube do programa Opinião Comunista. Essa é a terceira edição da nossa programação. Realmente temos muito aí que conversar. Nessa semana tivemos aí fatos importantes aí na política nacional, a eleição para a mesa diretora na Câmara e no Senado, né, que teve uma, digamos, uma vitória aí do bolsonarismo, né, com a eleição do Arthur Lira, e logo na sequência aí uma tentativa de golpe, né, tal. Então, realmente uma situação aí, agora o anúncio aí das medidas aí que o Bolsonaro quer que, né, o novo presidente priorize, então vem chumbo grosso aí pela frente, né? Então, acho que essa edição são mais ou menos esses temas aí, né, que estão quentes aí no momento. Então, passo aí a vez, camarada aí, nossos colegas aí, seus pontos de vista. Por favor, Maria Adriana. Bem-vinda. Boa noite, camaradas. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. E hoje mais uma edição da nossa Opinião Comunista, esse importante programa de interação, de conhecimento, de esclarecimentos e de deixar a nossa opinião comunista, né? E como o André falou, esses últimos acontecimentos aí, eleição da Câmara, Senado, então são assuntos muito importantes para a gente debater e tentar entender tudo isso que está acontecendo e como nós, enquanto esquerda, enquanto comunistas, nos situamos e o que podemos fazer mediante a todos esses acontecimentos aí que estão postos, né? Como o Maia falou, a gente acha que está um buraco profundo, né? E pensa e acha que vai ter fim, mas a cada acontecimento parece que não vai ter mais fim, né? Então é importante esse programa de hoje para a gente estar discutindo essas pautas. Que há esse movimento das carreatas que tem se construído no país. A segunda aconteceu nesse último domingo, um momento muito interessante, boa parte de nós esteve lá presente, e me parece que já apresenta uma perspectiva de luta concreta, no chão real, contra o Bolsonaro. Então, como eu disse, novamente quero agradecer a oportunidade e passo a palavra aí ao Carlos Maia, que vai estar conduzindo os trabalhos. Nós temos que insistir na frente ampla. É um processo que, daqui para frente, tem que ser uma cantilena nossa, bater nessa tecla, porque o estreitismo só nos levará mais ainda à derrota. Não vai ter avanços em relação a isso. Eu quero falar também sobre as carreatas que o Ivanir, né, lembrou aí, da qual nós participamos aqui em Curitiba. Lembrando ao pessoal que nos acompanha aí, essa programação aqui é de Curitiba, a quarta edição do nosso programa. E quero dizer que, em se tratando de terra de fascistas, né, e de Moro da vida e tal, Curitiba razoavelmente foi bem nessas carreatas que tivemos aí. Mas depois eu quero me aprofundar mais nisso. Quero passar para o André Vieira. Como é que você está vendo, então, André, agora na tua exposição maior aí, a eleição na Câmara e as carreatas? Então, camarada, bom, acho que primeiro, assim, para mim é claro assim, que o Bolsonaro ganhou um round, né? Esse processo na eleição das mesas, né, favoreceu aí ao bolsonarismo, né? É evidente que é uma derrota, mas é claro que não é o fim da guerra, né? Então é apenas uma batalha, né? Então não termina nada aqui, não tem nada que esmorecer, mas é claro que para o campo popular, né, digamos, para os interesses do povo, foi uma derrota sim, né? Porque, vamos dizer, ganhou o candidato alinhado claramente com o bolsonarismo, com o governo, né? E além de tudo, ele manejou um golpe ali e acabou colocando uma mesa, francamente, com a direita, né? Então, para ter ganhado uma candidatura de oposição na Câmara, teria que haver uma mobilização, uma pressão política maior, né? Apesar da situação ser muito grave,
né, digamos, desdobramentos da pandemia, com o alto número de mortes, né, a falta da vacinação, né, também a crise econômica, com a falta de empregos, tal, tudo isso, o aumento do custo, né, o gás, tal, tudo isso ainda não resultou numa devida mobilização popular, numa pressão popular suficiente. E, na minha opinião, é isso. Né? Assim, esses setores não vão ser sensíveis. Esses setores, a burguesia, a mídia, elas se aglutinaram em torno do governo, em torno da pauta que hoje o Bolsonaro apresentou. Ele quer continuar a privatizar, ele quer continuar a tirar direitos, é isso que é a prioridade. Então não vem nada assim dessa articulação, algo que seja favorável para se enfrentar a crise. Então a batalha continua onde, ao meu ver? No enfrentamento da crise. Então as pautas populares continuam, a vacinação, continua o auxílio emergencial e continua a luta contra essa pauta, né, de direita da privatização, que é o desastre nacional. Né? Então está aí, digamos, o próximo período, né, que requer intensa mobilização. Peraí. Ivan Denir. Eu quero começar pela análise do camarada André. Eu acho que você está coberto de razão, André. Digamos assim, esse movimento nas águas do lago, que acho que está tão propalado na mídia, ele é um movimento da superfície, e para nós importa muito mais as águas profundas, correntezas, que determinam a que lado que o rio ele vai. Há uma efervescência dentro da sociedade, há um descontentamento dentro da sociedade. Por mais que isso pode não ter repercutido diretamente nessa eleição, mas é evidente que começa a aparecer uma certa mobilização, capitaneada pela esquerda e não pela centro-direita. E talvez seja isso que seja tão propagado na grande mídia como a derrota desse projeto, mas me parece que não. O que houve foi a derrota da centro-direita, ou dessa direita mais palatável, como a locomotiva da oposição, quando, na verdade, a locomotiva da oposição sempre foi a esquerda. Então, a princípio, é isso que eu teria a comentar. Maria Adriana. Bom, sem dúvidas, né, esse primeiro ato do novo presidente da Câmara foi um ato autoritário, né, onde se tentou ali excluir, né, deixar de lado todo o pessoal que apoiou o candidato opositor do Lira, né. E a gente viu que ele acabou recuando a partir da pressão que foi feita, né. Ainda não é o ideal, conseguimos colocar o pessoal da oposição, mas a base da pressão. Então, o que isso diz para nós, né? Que realmente eu concordo com o Maia quando ele fala que agora não adianta a gente ficar reclamando e lamentando, né? Tudo que vem ocorrendo. É preciso realmente muita mobilização, sem dúvida, mobilização, resistência e pressão, né? Que eu acho que é só assim que a gente vai conseguir brecar um pouco o que esse governo tem feito, né? Eu vejo hoje, assim, que o Bolsonaro deve estar muito feliz, né? E a felicidade do Bolsonaro é a nossa tristeza, né? Vai exigir muita mobilização nossa mesmo, gente. E muita resistência, e muita união nossa, e articulação também nas nossas questões. Como combater esse governo? Como botar pressão nesse governo para que ele recue, né? Dessas pautas aí tão terríveis que a gente está vendo. Então, concordo com os camaradas, claro, sempre, né? E vamos juntos aí, né, gente, buscar alternativas, buscar forças, engrossar esse cordão para que 2022, né, a gente possa respirar um pouquinho mais tranquilo, né? Isso aí, Maria Adriana. Esse pessoal aí, a gente falava muito que, porra, por que o Maia, o meu xará, por que o Maia não sentou em cima, por que ele sentou em cima das 63,
70 pedidos de impeachment contra o fascistão Bolsonaro e por que ele não encaminhou isso tudo? Porque está aí a resposta. A Câmara não estava dividida, ela tem ainda a superioridade desse pessoal aí reacionário e fascistoide, e esses caras contam, né, eles percebem isso, tem amostragem lá, eles fazem o acompanhamento diário lá de como é que se movimenta o parlamento. Então, como é que o Maia ia puxar um impeachment ali, sabendo que Bolsonaro poderia, a turma dele diria um não retundo, e ser mais achincalhado, a esquerda, o campo progressista mais achincalhado, ainda levando um não rotundo, não ao impeachment, se passasse uma aprovação pelo Maia. Não é que ele não quis, né? E não é tentando puxar o saco do Maia porque só porque ele tem meu nome também. Mas é o que está posto aí, pessoal. A gente percebe que a Câmara está aí, não está dividida. Ela tem um campo reacionário forte, coeso, nesse segundo momento aí sobre as carreatas. Daí a gente vai poder fazer essa alusão, essa situação. Há quantos anda? Né? As carreatas podem, né, que estão acontecendo em todo o Brasil, podem abalar esse governo ou de nada vai adiantar. É grito muito sem força. André. Olha, eu acho assim que as mobilizações que estão ocorrendo, as carreatas, elas são de fundamental importância, né? E acredito que isso daí ainda tende, né, e pode aumentar, né? De toda forma, o que é preciso é mobilização popular, é preciso demonstrar esse descontentamento, é preciso que os setores desfavorecidos, os setores aí que estão, né, no desespero, é que eles encampem e entrem na luta, né? E entrar na luta não... André, congelou aí, André. Ele tá fazendo frio aí onde ele se... Num dia quente como esse, o André está em vantagem congelando toda hora, né, André? Ou ele está fazendo caras e... É problema do sistema. Porque voltou. eu estou ouvindo vocês perfeitamente aqui e tal, né? E estamos falando. Mas vamos retomar, né? Os setores que estão prejudicados, eles devem ir para a luta. Devem ir para a luta com a consciência de que, né, a realidade é que o governo impõe uma situação para toda a classe trabalhadora, para todo o povo. Então, dificilmente haverão vitórias setoriais se não houver a remoção desse governo. A eleição da Câmara, eu acho que se fosse o candidato mesmo da esquerda, também não ganharia. Só ganharia em que situação? Se nós tivéssemos uma polarização e uma mobilização popular suficiente a ponto de cercar aquela Câmara lá cheia de manifestantes ao redor em torno de um candidato. Aí sim poderia reverter a situação. Do contrário, esqueça, porque essa grande maioria de deputados, quem controla é o capital financeiro, não é nem a pequena burguesia nacional. É um capital completamente descompromissado assim, com os interesses nacionais. Então, esperar que por si só haja a composição de uma maioria na Câmara que seja capaz de afastar o presidente, esqueça, não vai acontecer, né? Pode o povo morrer, pode estar, né? Não acontece. Enquanto o pessoal não for lá e fizer um grande ato, uma grande demonstração popular em torno de algum ponto, não vai acontecer. Então, o que aconteceu foi suficiente? Não foi. Né? A realidade é essa. Para ter ganho uma candidatura da oposição, teria que ter muito mais mobilização popular. E tudo que nós fizermos agora para reverter ou para o enfrentamento vai depender de grande mobilização popular. Do contrário, eles vão passar o trator por cima e pode morrer, não vai ter vacinação. Eu acho até que auxílio emergencial, eles vão fazer as coisas, né? Aos trancos e barrancos eles vão fazer, né? Vacina, né? Tá saindo agora, é tudo atrasado, era para ter, já tá tudo saindo, mas eles vão fazendo. Auxílio emergencial talvez saia, né? Respeitando o teto lá, como disse o Maia agora, né? Talvez saia isso. Mas outras coisas que são gravíssimas vão continuar e que são inaceitáveis, na verdade, também. Então, assim,
E, em minha opinião, esperar 2022 é loucura, porque um cenário eleitoral também não é exatamente assim que um cenário eleitoral esteja favorável para nós, né? Então, eu acho assim, o único caminho, mobilização popular, né? Continuar na linha, articular com os setores mais amplos possíveis, mas é claro que tem que ter uma linha claramente popular. Mas é bem claro que o objetivo é aumentar a letalidade da polícia. Em outras palavras, a polícia vai matar mais gente. É isso mesmo. E veja bem, somos nós 4 aqui, pessoas de meia idade, brancas, classe média. Imagine você, as pessoas negras, pobres da periferia. Como é que isso vai operar na realidade delas? Então, isso me faz lembrar um assunto deveras interessante que o UOL trouxe para nós e que teve pouco ou nenhuma repercussão. Vejam, não sei se vocês estão lembrados, vocês que nos assistem, os demais colegas, camaradas, debatedores, lembra-se daquele pedreiro Amarildo, aquele que sumiu e que houve toda aquela comoção no Rio de Janeiro, porque ele tinha sido pego por policiais, levado para uma unidade dessas de pacificação, uma daquelas comunidades, eu não me lembro exatamente de qual, mas que o corpo do sujeito tinha sumido e ninguém sabia o que aconteceu, e tinha todo aquele movimento, artistas, personalidades, perguntando onde é que estava o tal do Amarildo. Não sei se os camaradas vão estar lembrados, mas se não, a notícia está fresquinha no site do UOL, no dia de hoje, dia 3 de fevereiro. Um dos condenados, o major Edson Raimundo dos Santos, condenado a 13 anos e 7 meses pela tortura e o assassinato desse sujeito, foi reintegrado na Polícia Militar. Ele não pegou um dia de cadeia. Ele foi condenado a 13 anos e 7 meses, repito, pela tortura e morte do tal Amarildo, o pedreiro em questão. Ele foi reintegrado na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele está hoje andando fardado, armado, apesar de ter sido condenado por tortura e morte. Então, há sinais de barbárie. Nós temos que ficar um pouco atentos com relação a isso. Acho que merecia aprofundar esse debate. Dito isso, eu quero voltar para a questão mais imediata, mais superficial ainda. Centrão é exatamente isso. Um bando de velhaco oportunista, muitos ligados a um fundamentalismo religioso neopentecostal, muitos ligados ao agro, o tal do agro é pop. Então, essa base, esse conjunto de valores oportunistas, do se dar bem, etc., não são necessariamente o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma nova face do fascismo, na minha opinião. Então, a impressão que eu tenho é que houve, sim, uma espécie de uma capitulação. Até é bom lembrar que uma das bandeiras do bolsonarismo era exatamente romper com a velha política. Por isso era necessário fechar as instituições, o STF, a Câmara e assim por diante. Hoje eles não só compõem, mas defendem e dependem disso. Então, há de se pensar um pouco melhor sobre isso. Eu acredito que os movimentos de massa, as lutas, é que vão determinar para onde nós podemos ou não desembocar. Concordo em grau, número e gênero contigo, camarada André. Nós precisamos reforçar a mobilização. Devido às restrições sanitárias da pandemia, não é possível a gente estar indo, fazendo manifestações, passeatas, como habitualmente nós da esquerda temos por hábito. Por isso a carreata joga um papel fundamental. Eu só fico bastante preocupado que ela não se desgaste como instrumento único, entende? Porque se a gente só vai de carreata, toda semana, carreata, e a coisa não vai nem para frente nem para trás, acaba desgastando o instrumento. Daqui a pouco começa a diminuir as nossas carreatas em vez delas irem num crescente. Então, eu acho que além das carreatas, fica um desafio que a gente comece a achar outras formas de mobilização, respeitando os aspectos ditados pela luta contra a pandemia, para que a gente aprofunde a mobilização popular, para que a gente fale para mais pessoas, para que a gente se organize melhor. Eu acho que esse sim é o caminho. Esse caminho pode determinar, sim, a derrota, o impeachment do Bolsonaro.
mas só o dia a dia, a luta, que vai dizer exatamente se a gente vai conseguir isso ou não. Claro, mas apostar todas as fichas nisso não necessariamente é a melhor ideia. Tem que trabalhar com o pior dos cenários, mas ainda assim é a mobilização que vai determinar. É isso aí. Deixa eu só, antes de passar para a Maria Adriana, o André, o Ivandenir lembrou o caso do Amarildo, que aconteceu hoje, né, dos caras, situação do Amarildo, me lembrei, também aconteceu, acho que ontem, né, o caso da Flor de Lis, aquela deputada que assumiu também na Câmara, mesmo um espaço lá. André tá falando o quê? Foi ontem, foi hoje, né? Flor de Lis, a Não, esse deputada negócio que... da Flor de Lis a informação é errada. não tá Teve certo. Não está ouvindo? Tô, pode falar. Não, essa informação eu li hoje de que ela não está certa, de que não é a Flor de Lis, não é secretária coisa nenhuma e que houve um erro ali no site da Câmara, tá todo mundo aparecendo como secretário. Então, foi desmentido isso. Então, bom, E parece que foi uma casca de banana que plantaram para a gente escorregar. Eles estão jogando várias essas situações aí, como é a coisa do leite condensado, as contas lá das compras do Exército, e muitas vezes a esquerda cai nessa. Mas, Maria Adriana... E eu acho que também a gente já deveria ir pensando, além das carreatas, o que mais, né? Que mais de armas que nós temos aí em tempo de pandemia, né? As redes sociais, divulgar mais as carreatas. Às vezes eu fico pensando assim, como chegar mais perto lá, como chegar em Brasília, por exemplo, né? Como conseguir fazer uma grande mobilização em Brasília, né? Para que isso aí chegue mais perto lá, porque eu acho assim que a mídia ela não tem falado muito das carreatas, assim, né? Claro que nem tem interesse em falar também, mas quando a coisa aumenta muito, quando ela cresce muito, a mídia meio que se obriga, né, a estar falando. Então, também é um desafio para nós, né? Como que a gente poderia fazer isso crescer cada vez mais e como chegar lá em Brasília, assim, esse forte movimento de carreatas também, mas um forte mesmo, assim, tipo, chegar que os caras, opa, peraí, né? Meio que fiquem com medo, assim, né? Então, não sei, eu acho que são todos desafios aí para nós, né? São muitos desafios, na verdade, muitos. E esse é mais um, principalmente em tempos de pandemia, né? Infelizmente, o Brasil conta com Bolsonaro e tem o Bolsonaro e tem a pandemia, né? Então, o nosso caso é muito mais difícil aí do que os outros países, né? Quando se fala em pandemia, porque nós, além da pandemia, temos aí um governo negacionista, né? Que não está pensando no povo em momento nenhum, claro. Ele já deixou bem explícito aí para quem ele quer governar, para quem que é o projeto de governo dele, né? E quanto às carreatas, é o meio. E vamos tentar trazer mais pessoas para as carreatas, mobilizar mais pessoas, porque é um começo. Eu acho que é um começo em meio à pandemia. Bem, pessoal, não vejo outro momento, outra coisa a não ser participar dos atos que estão sendo chamados. É o papel da militância, é o que sobra para nós. E, acima de tudo, pessoal, a gente construir os quadros que vão dirigir esses movimentos. A gente carece, não é de hoje, de lideranças, sejam de esquerda, sejam lideranças progressistas, lideranças de bairros, lideranças comunitárias e lideranças comunistas também, ou seja, nós carecemos de pessoas que possam, né, trazer a massa, o povo, os populares, o povão para as ruas. E nós temos esse tempo, pelo menos para pensar como fazer, né, já que não podemos, porque na verdade não custa, aliás, não basta querer fazer isso, né? A gente sabe que para forjar lideranças não se dá em laboratório, né, fechado, para fazer um curso de como ser líder. Não tem isso. Liderança se forja na luta, se constrói no dia a dia, nas ruas, no processo sindical, na luta comunitária, na luta de organização e mobilização do povo. Como a pandemia está aí, acabou com tudo isso para nós. A gente não consegue mobilizar o povo e não consegue falar para o povo e não sobra pouco espaço para nós. Pode falar, Maria Adriana. Congelou também, Maria? Todo mundo congelado? Aí. Então, tá bom. Pode falar. Isso, então, minhas considerações. Acho que o caminho é esse mesmo. Opa!
Então, o caminho é esse, né, camaradas e as pessoas que estão nos acompanhando. Mobilização, resistência, pressão, lutar aí com as armas que nós temos e nos unirmos contra isso que está aí, né? E também dizer que o programa de hoje foi muito bom, muito maravilhoso. Eu sempre aprendo muito aqui com vocês também. Nossa, a hora passa assim que a gente nem vê. Obrigada, Maia, por essa oportunidade, por esse espaço, por essa iniciativa que você teve, né? A gente sabe que não é fácil estar se reunindo também, muitas vezes, né? Que nem semana passada eu estava de férias, já não pude estar presente, né? A gente fica meio assim e tal. Mas, pelo menos, estamos tentando fazer alguma coisa, né? Estamos aí sendo resistência, estamos tentando, né? Então, eu fico muito feliz com esse nosso projeto e que a gente possa estar sempre trazendo esses temas tão relevantes, tão pertinentes, trazendo, assim, até, digamos, esclarecimentos, assim, para as pessoas, né? Às vezes, muita gente concorda aí com muitas pautas do Bolsonaro, mas nem sabe o que está concordando, né? Então, eu acho que um dos nossos papéis é esse mesmo, né? De estar aqui usando esse meio, esse veículo de comunicação, para tentar trazer um pouco mais, né? De lucidez, um pouco mais de informação para o povo, né? Então, contamos aí com a participação sempre de todos e todas, e vamos lá, gente, vamos engrossar cada vez mais esse cordão aí. Obrigado, Maria. Então, se a gente for pensar na efetividade de todas essas pautas só vão ganhar, essas lutas só vão ganhar efetividade se antes passar a questão do impedimento de um governo que é ilegítimo, de um governo que é claramente antinacional, antipopular. Então, na minha opinião, não tem como fugir disso. São colocadas várias questões ali. A pandemia vai ter que ser enfrentada. Ela não é obstáculo. Nós temos um governo que é genocida. Então, não adianta morrer por um lado, morrer pelo outro, que se assuma o risco. Fique grupo de risco em casa, mas quem puder ir para a luta, vai para a luta. É assim, vai ter que ser dessa forma. Então tem que haver mobilização, independente da pandemia. Quem quer estar disposto à luta, vai à luta, porque quem não pode, digamos, quem está desempregado, não tem opção de ficar em casa morrendo de fome. Então lutar vai ter que lutar de qualquer forma. Então isso não é... Né? A questão do Mourão é a mesma coisa. Tudo isso vai precisar de mobilização popular. Uma mobilização popular que consiga colocar um governo na parede, consegue colocar qualquer um na parede. Então, tem que ser enfrentado também. Né? Eleição em 2022. Não é um bom horizonte para nós ficarmos esperando a eleição em 2022. Porque se nós não liderarmos de forma efetiva o movimento popular agora, nós também não vamos ter chance lá em 2022. Não adianta o PT lançar, tentar construir uma frente ampla, porque nós, muito dificilmente... Porque deixar o Bolsonaro fazer o que ele está fazendo, né, ele, enquanto assim, continuar esse governo, ele vai estar minando nossas chances. Então, o cenário eleitoral não é promissor. Né? Não tem você ficar esperando por um cenário que muito dificilmente vai nos favorecer. Porque, enquanto isso, eles têm toda a mídia, isso tem que ser enfrentado. Né? A questão da mídia é fundamental, nunca vai aparecer a nossa mobilização na mídia, porque a mídia é fechada com eles. Esqueça, a mídia nunca vai tomar o lado popular. Eles preferem o neoliberalismo. Eles já optaram por isso há muito tempo. Não adianta ficarmos esperando que a mídia venha, porque não vão. É um dos setores menos sensíveis. Ivan, suas considerações aí finais. Tanto é que eu quero dizer aqui que você está coberto de razão, André. Eu também acho. Acho que, assim, a pauta da mobilização ela é ampla, porque ela tem que contemplar interesses de setores da nossa classe que consideram A ou B mais importantes. Mas eu acho que a centralidade é o fora Bolsonaro. Também acho que o caminho é por aí. Acho que a gente tem que bater a tecla do fora Bolsonaro, na pior das hipóteses, desgastar e acuar esse governo o máximo que a gente puder. O quanto puder fazer eles recuarem é mais interessante do ponto de vista da população, do povo. Que menos coisas eles vão conseguir destruir, porque a destruição que eles já promoveram nesses 2 anos e meio de governo é desastrosa. É desastrosa. O Brasil tinha um fundo soberano que nos dava uma garantia, uma tranquilidade, virou fumaça.
O grau de endividamento interno hoje da economia brasileira é absurdo, já estão prevendo calote no endividamento, porque botaram um larápio, um caloteiro do sistema financeiro como ministro da Economia. Então, as nuvens negras que pairam sobre a nossa cabeça não são pequenas, não, que pairam sobre a economia, sobre a civilização brasileira, não são pequenas. Por isso, eu acho que a gente sim tem que construir o Fora Bolsonaro. A pauta é grande. A manter e ampliar a ajuda do auxílio financeiro nesse período de pandemia, a vacinação para todos, a democratização dos meios de comunicação, sempre foi as nossas pautas, a gente tem que resgatar. A ideia é essa, a gente constrói o conhecimento de forma social, e para isso se tornar possível é que a gente o expõe, vai conversando, trocando ideias, é dialética a construção desse conhecimento também. Então, com isso, eu quero novamente agradecer o espaço, agradecer o privilégio de debater com tão sapientes debatedores como a Maria Adriana, o André Vieira, e, evidentemente, ao Carlos Maia, o nosso patrocinador, o nosso anfitrião desse encontro aqui. Muito obrigado a todos. Muito bem, Ivandenir. Quero dizer o seguinte. E os caras falam muito dos comunistas, que não prestam, não vai em nada, vão comer criancinha, como diz a Vandenir, né? Que alguns falam muito disso, né? Mas a gente pouco ouve os comunistas falando. E a gente se propõe, tem a pachorra de aqui em Curitiba fazer esse debate. Em terra de fascismo, os comunistas botam a voz aí firme e forte para falar sobre política, que é o que nos interessa, para transformar o meio em que a gente vive. É necessário falar para as pessoas, ainda que a gente pensa e perceba que parece que a gente está falando sozinho, né? Numa ilha deserta, pregando para nada. Mas a gente se orgulha, é só reunir a galera aqui, os nossos 3 componentes aqui, a gente faz esse debate com o Ivandenir, com a Maria Adriana, que é uma liderança no Bairro Alto, foi candidata pelo Partido Comunista lá, muito bem votada, uma votação razoável, né, em tempos de fascismo que a gente vive, ela foi muito bem, tem uma inserção boa no bairro lá, o André Vieira, que também nos honra com a presença dele, com a sabedoria. E a gente meio que faz isso, né, Ivandenir? A gente meio que joga numa ilha deserta, a gente imagina, bota ali a mensagem da garrafa e lança ao mar. Então, uma boa noite a todos, camaradas e companheiros, e quem está nos acompanhando aí. Um abraço a todos. Até mais. Boa noite. Que te nutres do nosso sangue a gotejar. Se nos faltarem os abutres, não deixe o sol te